E aí galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula de Geografia no nosso canal Rigotti Mídia, canal da Geografia com professores Ralph e Carol Rigotti. Hoje a gente vai falar de Europa, espaço agrário e industrial. A gente já abordou assuntos relacionados à população europeia, falando sobre as questões demográficas da Europa, sobre imigração e sobre o movimento pós-pandemia. E agora a gente vai analisar um pouquinho das atividades econômicas no continente europeu, sempre lembrando e levando em consideração que tudo isso que vai ser falado nessa aula são elementos que anteriores à pandemia, né? A gente tem que lembrar que pós-coronavírus tudo isso vai ter que ser reanalisado. Mas enfim, o panorama econômico europeu, vamos falar um pouquinho sobre ele. É uma economia extremamente complexa e extremamente desenvolvida, né? A Europa, ela tem uma economia diversificada, ela trabalha com todos os setores da economia de forma bem ampla, até porque ela foi a grande pioneira em uma série de atividades econômicas. Então, assim, outro detalhe importante sobre a economia europeia, a disparidade econômica do continente europeu. A parte ocidental e a parte oriental do continente europeu, devido à questão relacionada à Guerra Fria, que já foi abordada em outras aulas também, relacionadas à Guerra Fria, onde a gente tem que lembrar que o comunismo, o socialismo no leste europeu fez com que aquela região não tivesse o mesmo desenvolvimento econômico que a parte capitalista. Então isso provocou uma disparidade econômica bem abrupta no continente europeu. Então, apesar de ser bastante diversificado e bastante desenvolvido, há uma disparidade. Então não houve uma evolução de forma homogênea em todo o continente. A gente observa isso também fazendo uma análise do IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano do continente europeu. A gente percebe que nos gráficos e nas tabelas há uma disparidade entre o leste e o oeste europeu. Isso está diretamente ligado à economia. Quanto mais desenvolvimento, quanto mais a variedade e opções dos setores econômicos, maior a oferta de emprego e, obviamente, maior a qualidade de vida. Isso tudo é muito importante se analisar, principalmente no momento de agora, onde a gente vai precisar dessas ofertas de emprego para que se tenha uma retomada da qualidade de vida ao longo do tempo. Bom, na questão de energia, por que energia? A gente falou também sobre fontes de energia em outra videoaula, porque quando a gente está falando de indústria, a gente precisa diretamente da fonte de energia, da atividade, da matriz energética. A Europa, ela importa grande parte dessa energia, do petróleo, vem de várias partes do mundo, do Oriente Médio. A Rússia exporta grande parte do gás natural para o continente europeu. Então tudo isso causa uma dependência muito grande da Europa para o seu desenvolvimento industrial. Eles têm tentado nos últimos anos dar uma diversificada um pouco na matriz energética, criando matrizes energéticas alternativas, né? Questões assim que vai trazer um pouco mais de modernidade para a matriz energética europeia. Mas ainda há uma dependência muito forte. Isso é importante a gente estar ressaltando isso para vocês. Basta você pesquisar através aí de reportagens e através de informações que você encontra facilmente na internet. Bom, estrutura agrária, falando um pouquinho do setor agrícola, né? O setor primário da economia. Ela é altamente moderna, muito mecanizada, né? Máquinas espalhadas por várias partes dos setores agrícolas, desde o plantio até a colheita. Isso é importante. Isso vai ocasionar uma quantidade menor de trabalhadores trabalhando nesse setor agrícola. Trabalha com a policultura, a gente tem que lembrar da monocultura, que aqui no Brasil, principalmente com a cana-de-açúcar, a gente teve presente durante muitos anos, e lá na Europa não, trabalha-se com a policultura. A França, por exemplo, que é um país assim com grande atividade agrícola, a França você tem fazendas ali que trabalham com 4, 5 tipos de produtos diferenciados na sua produção. Então isso é importante ressaltar, até porque é um continente pequeno, né? Você tem 7% das terras emersas ali, então é um continente para se trabalhar a agricultura só com muita tecnologia para se produzir, porque não tem grandes áreas, não tem áreas intensas para se, por exemplo, criar animais, para se plantar alimentos. Então tudo isso é muito complexo no continente europeu. Ele usa muito, né, o continente europeu, muito subsídio na sua agricultura. A gente tem uma sigla lá, que ela é chamada de PAC,
Programa de Atividade Agrícola na Europa, essa PAC não é a mesma PAC que foi adotada no Brasil em governos anteriores. Essa PAC é uma política de subsídio onde libera-se dinheiro para a atividade agrícola na Europa com juros baixíssimos. Isso até alguns continentes como a América, por exemplo, países como o Brasil, eles vão até a OMC em determinados momentos para questionar essa política de subsídio, porque o continente europeu libera essa grana para que o produtor agrícola europeu não morra literalmente, economicamente falando, não possa quebrar. Então há uma liberação de grana com juros reduzidíssimos e também impostos variados. Vou dar um exemplo que eu sempre utilizo: o tomate. No caso, a gente vai pegar um valor hipotético, como se a caixa de tomate brasileira exportada para o continente europeu fosse um valor de R$5. E lá na Europa, para se produzir uma caixa de tomate, equivalesse o valor de R$8, por exemplo. Seria muito mais interessante para um camarada na Europa importar o tomate brasileiro a R$5 do que pagar o tomate europeu a R$8. O que esse imposto da PAC faz? Ele equipara o valor do tomate europeu ao valor do tomate brasileiro. Isso quer dizer o quê? Que o tomate brasileiro de R$5 ele vai passar para R$8. Pagando-se o mesmo valor, eu compro do próprio continente europeu. Eles fazem isso exatamente para que a concorrência, a competitividade do produtor agrícola europeu seja maior. Então isso de certa forma também é questionável, porque como ele é flutuante, eu acabei de dar o exemplo do tomate a R$8, imagina nessa situação hipotética que eu criei aí, que o tomate brasileiro caia então para R$3. Esse imposto ele vai subir, para sempre ter uma equiparação de preço, para que a atividade agrícola na Europa tenha sempre uma vantagem em cima de outros continentes especificamente. Então isso são situações que são criadas para não eliminar, não matar a competitividade do produtor agrícola europeu. Indústria e comércio. A Europa é pioneira na Revolução Industrial, isso faz dela um continente que larga na frente quando a gente fala de atividade industrial. Você tem lá um parque industrial muito diversificado, você encontra produtos de vários tipos, tudo se fabrica na Europa, e um parque industrial muito moderno, bastante robótico, vamos dizer assim, com muita utilização de máquinas. Isso tudo facilita pra caramba, até porque eles têm um enorme mercado consumidor, quase 800 milhões de habitantes, num continente relativamente pequeno. O poder aquisitivo do europeu é muito maior do que outras áreas e continentes. Isso cria um mercado consumidor bem grande para essas indústrias poderem produzir e atender esse mercado consumidor. A disponibilidade de produtos também é muito grande, até em função desse mercado consumidor. Eu destaquei aqui uma região específica, que é uma sigla, ela é chamada de Renana. O que é essa região? É a região com maior concentração de pessoas e indústrias. Ela fica no entorno do rio Reno. Pega países como Alemanha, como França, como Holanda. Então, todo esse entorno do rio Reno, você vai ter uma intensa atividade industrial e uma grande concentração de pessoas que vão se concentrar principalmente para trabalhar nessas indústrias ao longo do tempo, e ali você tem uma densidade demográfica bem evoluída. Então gravem esse nome, Renana, quando se fala de indústria, se fala dessa região especificamente. E aí, como eu falei lá no início para vocês, a Europa Oriental, a dificuldade da transição para o capitalismo. Sempre lembrando a vocês, isso é importante se destacar, que o momento que o mundo deixa de ter o mundo bipolar, ele passa a ser um mundo multipolar ou unipolar, quando a gente se refere aos Estados Unidos, com um grande polo econômico até o presente momento, a gente entende que tudo aquilo que era socialista, tudo aquilo que era aprisionado pela antiga União Soviética, teve que mudar a ficha, mudar a atividade econômica todinha para o capitalismo. Isso demanda tempo. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. As pessoas vão se adaptando a tudo aquilo que os países que já tinham atividade econômica voltada para o capitalismo desde o início do século XX já estavam perfeitamente inseridos. Então esses países aprisionados pelo socialismo, eles tiveram que de uma forma muito abrupta mudar essa ficha aí para o capitalismo. Isso criou um certo problema para eles, principalmente problema de infraestrutura.
né? Abastecimento de energia elétrica, asfaltamento de rodovias para escoamento de produção. Você fala em mão de obra qualificada, isso também é um problema sério. Então a Europa Oriental tem toda essa dificuldade. O que futuramente, a gente falou na aula anterior, desafios demográficos. Demografia europeia. Por que esse tópico entrou aqui na atividade econômica? Porque como a Europa é um continente envelhecido, isso é um desafio para eles. Ter essa reposição de mão de obra futura, mão de obra qualificada, gente. É sempre bom ressaltar para vocês, querem ir morar na Europa, querem ir viver no continente europeu futuramente, depois que o mundo voltar ao normal, tem que se qualificar. Fazer faculdade, qualificar sua mão de obra, falar outros idiomas, isso é importantíssimo para que você seja inserido pelo mercado de trabalho europeu. Então, assim, é um desafio demográfico que a Europa vai ter que enfrentar, principalmente pós-pandemia agora. Então, eu conto com vocês nessa videoaula aí para que vocês absorvam todo esse conhecimento que foi passado. Qualquer grande dúvida, entre em contato conosco, manda aí o seu comentário no vídeo para que a gente possa depois criar outros vídeos que possam te ajudar no futuro. Valeu!